Fala pessoal, tudo bom com vocês? Carol por aqui. No vídeo de hoje vou te falar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar a atração e a retenção de usuários como pessoas de produto. Geralmente, as áreas que falam de atração de usuário, falam de retenção, elas não necessariamente estão dentro do dia a dia da squad de produto. Ou é o time lá de captação, ou o time de vendas, o time de mídia que está olhando muito em como trazer, como atrair um novo usuário. E o time ali mais voltado para CX, para reter esse usuário e garantir que ele esteja fidelizado com a gente, tá? Mas afinal de contas, por que é tão importante para um produto, para a pessoa de produto que olha a estratégia desse produto, ter noção de como são feitas as aquisições, como esse usuário cai, quais são os canais de origem, como o produto faz a interface com cada tipo de canal. E depois que esse usuário ele vira um cliente, como o produto ainda permeia a fidelização dele. Então, nós, pessoas de produto, independente se somos POs ou PMs, etc., nós precisamos entender que estratégias são utilizadas tanto para aquisição quanto para retenção. Vamos falar um pouquinho de aquisição. Aquisição são todas as ações realizadas para a gente trazer usuários para dentro da tua plataforma, aplicativo, etc. Exemplos que a gente tem lá a parte de mídia, então as ações de mídia, onde a gente direciona para topo de funil, a gente quer fazer ações para que o público conheça a tua plataforma, conheça o teu produto. A gente tem ações também de inbound, de SEO, onde a gente trabalha com um posicionamento orgânico, a gente dá para o usuário, em troca de um lead, para ele acessar uma landing page, etc., a gente dá um conteúdo rico. A gente tem ações também no canal de aquisição, onde eu faço com influenciadores, então as redes sociais, elas ajudam a trazer esse awareness, esse conhecimento para essas pessoas para conhecerem o nosso produto, o nosso aplicativo, etc. Então o influenciador vai lá, divulga numa rede social, você clica, acessa, acha interessante, você pode ou não virar um usuário. Então a gente tem aquele famoso funil, né, o funil lá de vendas, onde eu tenho na primeira parte, que eu estou fazendo a aquisição desse usuário, depois eu vou trabalhando para fazer a retenção dele, converter esse usuário em cliente, depois eu faço a conversão dele em cliente e eu faço o trabalho de retenção para manter esse usuário na base. Então eu começo com a aquisição, eu trabalho na conversão e eu faço a retenção. Geralmente a gente olha como pessoa de produto muito para a área, para a foto, para o pedaço onde o nosso produto mais tangencia. Então, se o seu produto, falar aqui do meu produto hoje é um site, são portais, onde eu olho o fluxo de captação de novos potenciais alunos. Então, eu olho o quê? Eu olho a primeira parte ali, né, do funil, eu olho o momento da aquisição e eu olho o momento da conversão desse usuário. A retenção, como ela não acontece mais comigo, ela acontece agora no ambiente de aluno, meu produto ele acaba não olhando, não tendo essa interface. Porém, nós pessoas de produto, nós temos que olhar o todo. Cada vez mais eu falo que assim, cada vez mais vocês ouvem também grandes marcas como o próprio Airbnb, Spotify, a Meta, trazendo que a gente precisa ter uma visão mais holística. Então, nós pessoas de produto, mesmo que meu produto ele só pegue um pedaço da jornada desse usuário, eu preciso entender como eu chamo esse usuário para ele entrar no meu produto e como esse usuário ele continua, para ele retroalimentar. Então, porque, assim, exemplo, o portal. O usuário que eu converti, ele virou um aluno comigo. Ele pode indicar via um boca a boca, então ele pode ser um promotor da marca e ele pode vir e comprar outra coisa comigo, desde um curso não regulado, desde uma pós-graduação. Então ele vai retroalimentando e eu vou aumentando o tempo de vida financeira desse usuário comigo, tá? Então a mensagem aqui é, quando a gente fala de aquisição, quando a gente fala de retenção, nós pessoas de produto precisamos entender quais são os canais que eles são trabalhados. Falei aqui para vocês da aquisição, a gente tem algumas formas de fazer a aquisição, então a gente tem lá a mídia paga, a gente tem o orgânico, a gente tem a parte de redes sociais, marketing de influência, comunidade, etc. Então a gente traz um público ali para dentro. Então não necessariamente esse público ele está no momento dele de compra, então eu posso ter ali os tipos de público, eu posso ter um público mais propício, mais aquecido, que ele já vai descer ali do meu funil de uma forma mais rápida, posso ter também um público que ele ainda precisa de uma nutrição. E aí a nutrição eu garantir que esse usuário ele vai descendo nas minhas camadas do funil. Então, no exemplo aqui do site,
Se o time de mídia faz uma campanha de topo de funil, vai chegar uma galera muito ainda sem ter tomado a decisão que ele quer fazer uma graduação comigo. Então, cabe aqui o portal, o ambiente que eu cuido, da gente pensar em formas de nutrir esse usuário, para que ele entenda, que legal, eu tenho interesse em fazer administração, mas eu não sei se eu quero fazer administração nessa ou na outra instituição. Ou, será que eu quero fazer administração ou eu quero fazer engenharia? Então, a gente vai nutrindo esse cara, que ele está muito ainda numa camada de alto nível de awareness, no momento ainda de conhecer, tá? Também pode ter uma campanha que foi feita com meio de funil. O cara, ele entrou uma vez, mas já foi impactado, mas não avançou. E eu posso pegar uma campanha de fundo de funil, que é o usuário que ele veio, ele deixou o lead, ele abandonou o carrinho, não finalizou a inscrição. Então, dependendo do momento de jornada que essa aquisição foi feita, a minha plataforma, o produto que eu toco como pessoa de produto, preciso pensar em como vai ser a abordagem, tá? Um outro ponto aqui, a gente fala da retenção. A retenção, ela é importante para garantir a fidelização desse usuário. Então, pensa, por exemplo, no aplicativo do iFood. O iFood hoje, ele vai lá e faz todo um buzz, todo um barulho, seja com influenciador, seja com ações, tipo, no Big Brother, onde ele vai lá e dá o voucher de R$10 para sua primeira compra. Ele faz um barulho para trazer esse usuário na aquisição. E ele precisa ter, uma vez que você entrou, ele precisa ter gatilhos, ele precisa ter programas de incentivo, ele precisa ter estratégias para fazer com que você continue, além de consumir, você continue sendo um usuário recorrente do aplicativo. Então, exemplo do iFood, o que ele faz com a gente? Ele estrategicamente manda lá um postzinho com alguma notificação, olha aqui, etc, para você ser lembrado. Ele tem lá o clube de vantagens, que você é para reter, fidelizar e fazer com que você continue. Tem agora o de benefícios. Então, assim, a estratégia da plataforma, ela precisa sim pensar em como vai fazer esse usuário, uma vez que ele já comprou, né? Ele comprou a primeira vez, você consiga mantê-lo fiel. E aí a gente tem algumas estratégias. Aqui, por exemplo, na parte de portais, a gente pensa nas estratégias de como é que eu vou trazer ali uma parte de degustação de conteúdo, como é que eu posso pensar em um programa de indicação, chame mais 2 amigos e tenha um desconto. Então a gente pensa em feedback, como é que eu posso ouvir você e melhorar a experiência. Então, nós pessoas de produto, nós precisamos abrir um pouquinho a nossa visão, sair daquele ambiente do tipo, a minha funcionalidade que eu tenho que entregar, etc, e começar a pensar quais são os canais de aquisição que eu vou trazer, como está vindo isso, como o meu produto hoje se relaciona. O time de vendas, o time de uma captação, um time de forças de vendas ali, etc, o time de mídia, sabe bem os atributos para vender o meu produto? Exemplo, o time de mídia ele faz uma campanha super genérica, jogando lá pro funil, é o problema que a gente está passando hoje, né? Então o time de mídia vai lá, faz uma campanha super genérica de topo de funil, etc, e vai cair no mesmo lugar do que a campanha que ele está fazendo de fundo de funil. Ele vai cair no mesmo lugar que é um checkout, que é o momento onde eu vou escolher o produto, botar no carrinho e fazer a inscrição. Cabe a mim, como produto, chegar para o time de mídia e falar assim, olha só, tá vendo através desses dados aqui? Você está jogando todo o esforço de mídia que você está fazendo, seja de topo, meio ou fundo de funil, para o mesmo lugar. E você está vendo esse perfil? Então, exemplo, joguei o tráfego para lá. 80% não está indo para o funil. 80% está saindo. E ele está saindo por quê? Porque talvez ele não esteja na maturação, ele não esteja no momento certo daquela compra. Então, por que ao invés de você jogar para cá, se você está fazendo uma campanha de topão de funil, talvez ele não esteja no momento de compra, você não joga para um outro lugar, na página de convencimento, você não joga para uma página de degustação, etc. Então, cabe a nós, pessoas de produto, identificar a oportunidade de falar, aquisição, ao invés de você fazer dessa forma, olha os dados, por que você não tenta direcionar para esse caminho? Esse aqui é o atributo do meu produto que eu acho que você vai conseguir converter melhor, trazer melhor. Da mesma forma para retenção. Então eu posso chegar com um time que trata ali o aluno e falar, a gente percebe aqui que no ciclo de vida desse meu usuário, quando ele vira aluno, ele vai ter essa experiência. Então um exemplo, um aluno de transferência, se ele ganhou uma equivalência, quando ele entrar no ambiente do aluno, para você reter esse usuário, você precisa mostrar para ele outras disciplinas, e não as disciplinas padrão. Então esse feedback, essa troca, a gente tem com a área de produto, com essas áreas que são as áreas satélites, as quais elas ou consomem direta ou indiretamente o produto. Porém, o usuário ele passa pelo nosso produto em algum momento da jornada. A mensagem principal aqui, quando a gente fala de como a gente consegue pensar na aquisição e na retenção para melhorar as experiências do produto digital,
é muito para fazer com que vocês, pessoas de produto, entendam a importância do papel. Não só quando a gente vai falar como é que eu posso pensar na melhor jornada do meu usuário. Ali você está focando em como você vai fazer uma experiência para esse cara para trazer uma boa aquisição. Ou como é que eu posso pensar nos melhores gatilhos de um PLG, né, do Product-Led Growth, para que esse cara ele continue engajando comigo, ele fidelize comigo, etc. Então, o foco aqui é entenda quais são as áreas que demandam a aquisição, que fazem a retenção, e pense como o produto que você cuida pode ajudar, potencializar a ação final dessas áreas. Então, se a aquisição, como seu produto hoje ele consegue ajudar a fazer mais aquisição de usuários ou garantir uma aquisição mais assertiva. Da mesma forma da retenção. Porque às vezes quando a área de vendas ou a área de retenção, a área de customer experience, etc., tá olhando muito para a função fim deles, eles não percebem que, cara, tem um produto ali que talvez se a gente tivesse uma sinergia, se a gente conversasse, se a gente trocasse, talvez desse um resultado bom. Então, pessoas de produto, pensem fora da caixinha. Comecem a olhar para os canais de aquisição, comecem a olhar para quais são as formas de retenção e fidelização desse usuário. Vocês, além de ser responsável pelo produto, vocês precisam entender que não existe negócio se não tiver produto. Se o seu produto não estiver vendendo bem, se o seu produto não estiver ajudando nessas principais métricas, cara, por que o seu produto está ali? Beleza? Então essa é a mensagem, eu espero que vocês passem a se atentar, caso vocês ainda não façam. Caso vocês já façam, deixe aqui nos comentários para mim como é a sua atuação junto com esses times que pensam na atração e na retenção. Quais são as estratégias que o seu produto hoje ajuda na captação de novos usuários e na manutenção desses? Deixa aqui nos comentários. Lembre-se de deixar um joinha, compartilhar esse vídeo para outras pessoas e se inscrever no canal. Tchau, tchau!